Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Concebida sem pecado, São José, podem sentar. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. A Igreja, ela abre para nós hoje os tesouros da misericórdia e nos apresenta o coração adorável de nosso Senhor Jesus Cristo como um oceano sem limite de amor, de misericórdia, de justiça. Mas, ao contemplar esse coração divino aberto para nós, devemos fazer uma pergunta que talvez seja um tanto dolorosa. Por que um amor tão grande encontra tão pouca correspondência? Nosso Senhor, aparecendo a Santa Margarida Maria, se queixou, dizendo: eis o coração que tanto amou os homens, e deles não recebe senão ingratidões. E entre todas as formas de ingratidão, uma a ser destacada neste dia é a moleza espiritual. Nós chamamos de tibieza. A tibieza não é a queda ocasional de uma alma que luta constantemente. Não é a fraqueza daquele que combate e às vezes é vencido. A tibieza é o estado da alma que, sem romper com Deus pelo pecado mortal, vive na negligência habitual das suas obrigações espirituais e aceita deliberadamente faltas que poderia evitar, e resiste assim à plenitude da graça de Deus. A alma, a alma tíbia não combate com energia, ao contrário, ela se acomoda, ela faz o mínimo necessário, se resigna às suas imperfeições, perde o fervor do amor divino como consequência. Por causa disso, corre um grave risco na vida espiritual. Por isso, Nosso Senhor disse ao anjo da igreja de Laodiceia: quisera Deus fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, começarei a te vomitar da minha boca. Melhor se fosses frio ou quente, mas sois morno, e por isso vou vos vomitar da minha boca. Isso acontece porque o pecador declarado, às vezes, ele reconhece a sua miséria e busca o remédio, enquanto o tíbio, ele se julga suficientemente bom para se converter ainda. Ele não avança, ele fica no mesmo, faz o mínimo necessário e não percebe que ele está recuando na vida espiritual. Porque és morno, nem frio nem quente, começarei a te vomitar da minha boca. A alma tíbia, ela até vive ainda pela graça, mas vive como um moribundo, sempre prestes a morrer. Conserva um sopro de vida sobrenatural, porém a caridade vai enfraquecendo, vai pouco a pouco esfriando. A oração se torna pesada, a caridade para com o próximo pouco a pouco esquecida. Os sacramentos perdem o seu sabor delicioso, o zelo desaparece. Pouco a pouco, esse amor primeiro acaba esfriando na alma. E quando o amor esfria, tudo começa a morrer. Como podemos então reconhecer esse mal? Primeiramente, a tibieza se apresenta pela negligência nas pequenas coisas. A alma já não mais procura agradar a Deus em tudo, mas se contenta em evitar os pecados mais graves. Depois, ela acaba caindo na falta de generosidade. Ela já não mais pergunta o que eu posso fazer por Deus, mas ela vai perguntar então o que eu sou ainda obrigado a fazer por Deus. Assim podemos notar a diferença.
Há muita distração voluntária na oração, oração mal feita, mas muito mal feita. A comunhão recebida sem preparação, a confissão feita sem verdadeiro propósito de emenda, a ausência de um espírito de sacrifício na vida. Assim, o tíbio reza sem atenção, comunga sem preparação, se confessa sem propósito, tolera faltas deliberadas que poderia evitar, não se esforça seriamente para crescer na virtude, para cumprir os deveres, tem pouco cuidado com a presença de Deus, Deus que me observa sempre, está apegado de modo persistente às suas comodidades. Na sua vida, a ausência de combate espiritual, tem falta de generosidade para corresponder às inspirações da graça, está conformado com a mediocridade. Tudo isso manifesta um coração que deixou de arder verdadeiramente pelo ardor da caridade. E é precisamente aqui que aparece a tragédia da tibieza que nos engana. Deus não nos pede apenas obediência, não nos pede apenas mediocridade, Deus nos pede amor. Nós podemos nos enganar pensando, eu já faço o necessário, já está bom, mas Deus não nos pede mediocridade. A tibieza pode nos enganar seriamente na nossa vida católica. Deus nos pede amor, e um amor correspondente ao seu amor por nós, um amor generoso. Se nós não tivermos esse amor correspondente, a tibieza, a conta-gotas, vai minando a nossa alma até nos julgar na inimizade com Deus. Mas nosso Senhor, na sua infinita misericórdia, não abandona as almas enfraquecidas. Quando a caridade ela parecia apagar em muitos corações, nosso Senhor quis mostrar ao mundo o seu sagrado coração, a fornalha ardente do amor. Segundo as próprias palavras de Santa Margarida Maria, o Salvador quis dar ao homem um novo meio para reacender a caridade que estava quase extinta. Um novo meio para reacender no coração a caridade quase extinta. Porque a tibieza é isso, é o resfriamento do amor, é a moleza que destrói em nós a caridade. E o remédio para um amor frio é nos aproximarmos da fornalha do amor, da fonte do amor, que é o Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração é esta fornalha ardente que se abriu por nós na cruz. Nele nós contemplamos o amor que se fez homem, o amor que trabalhou, o amor que sofreu, o amor que chorou, o amor que derramou até a última gota de sangue pelo bem da alma do próximo, pelo nosso bem. Quando o soldado abriu o lado de Cristo na cruz, ele abriu-se ali simbolicamente o tesouro do seu coração. Abriu-se para nós a fornalha da caridade, para que nós possamos ser incendiados nesta fornalha. Dele saiu sangue e água. Os padres da igreja viram nesses sinais os sacramentos pelos quais a igreja vive, pelos quais a alma cristã vive, se santifica e arde no amor de Deus. Os sacramentos bem recebidos com amor, com ardor e firme propósito. O lado aberto de Cristo é a porta do amor divino. Quem entra por esta porta encontra vida abundante, encontra vida fervorosa. Há uma característica própria da devoção ao coração de Jesus, que é a reparação. O amor verdadeiro, ele não permanece indiferente diante da ofensa feita a uma pessoa amada. Quando vemos tantas blasfêmias, sacrilégios, impurezas, indiferenças, ingratidões contra Deus, devemos sentir essa necessidade de consolar o Sagrado Coração de Jesus, ardendo no seu amor. Não porque Ele precise de nós, mas porque Ele quer nos associar ao seu ministério de amor, e assim nos fazer vivos de amor por Ele e pelo nosso próximo. Uma alma reparadora é uma alma que deixou de pensar apenas em si mesma para se doar por amor totalmente. Eis porque a reparação combate tão eficazmente a tibieza. O tíbio acaba pensando em si mesmo, na própria comodidade. O amante pensa em Cristo, pensa no próximo. O tíbio
pergunta o que é obrigatório, o amante procura o que ainda ele pode oferecer por amor. O tíbio evita a cruz, o amante abraça com alegria por amor. Assim, diante desse mistério de amor do coração de Jesus, como poderemos nós vencer em nós a tibieza? Primeiro, pela oração fiel, não uma oração apenas quando se tem vontade maquinal, mas uma oração perseverante, amante, que procure realmente ter um contato com Deus, o meu contato com Deus. Segundo, pela comunhão fervorosa. Em cada comunhão, nós temos ali um encontro com o vivo coração de Jesus. Ali nós podemos ser abrasados no seu amor. Terceiro, pela prática dos pequenos sacrifícios diários, sacrifícios em união com o sumo sacrifício do Sagrado Coração de Jesus. O amor, ele cresce pelo sacrifício. O amor, ele tende a se doar em sacrifício. Quarto, pela devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Pela hora santa, pela adoração ao Santíssimo, pela comunhão reparadora, pela nossa consagração pessoal e familiar, pela entronização da imagem do Sagrado Coração de Jesus na nossa casa, pela meditação frequente da paixão. Quanto mais nos aproximarmos do coração de Jesus, mais o nosso coração se inflama de amor. No coração de Jesus, nós aprendemos a doçura da oração, a generosidade do sacrifício, a alegria da cruz, a expurgar os mínimos obstáculos ao seu amor. Nós aprendemos a nos confessar com espírito de verdadeira penitência, vivo desejo de reparação e de emenda. Nós aprendemos assim e enfim, sobretudo, a comungar como se fosse a nossa primeira comunhão, como se fosse a nossa última comunhão da nossa vida, para querer ser abrasados no Sagrado Coração de Jesus. E é justamente uma das 12 famosas promessas do Sagrado Coração de Jesus. As almas tíbias se tornarão fervorosas pela prática desta devoção. As almas tíbias se tornarão fervorosas pela prática desta devoção. Possamos então nos voltar ao coração de Jesus, nós que estamos fracos, cansados e desanimados. Ele mesmo nos convida: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Peçamos, sobretudo hoje, a nosso Senhor que nos livre da tibieza, esse inimigo silencioso da vida espiritual. Peçamos ao nosso Senhor a graça de sermos generosos, de saber dar uma resposta generosa à generosidade do seu amor por nós. E nos aproximemos do seu coração aberto na cruz. Ali nós encontraremos o perdão para os pecados, a força para as fraquezas, o fervor para a alma e o amor para a eternidade. Que possamos repetir com sinceridade com as palavras desta liturgia de hoje. Ó Dulcíssimo Coração de Jesus, fazei que aprendamos a desprezar as coisas da terra e amar as coisas do céu. Possamos fazer um propósito então neste dia, oferecer ao menos um quarto de hora do nosso dia ao Sagrado Coração de Jesus, para que possamos encontrar na fornalha do seu amor a escola da nossa santificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.